Seja bem-vindo a mais um Trocando Ideias, o programa de perguntas e respostas oferecido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você está aqui no canal do YouTube da igreja ou você está na Luz para o Caminho. Aproveite então para seguir esses canais, tá bom? Pastor Hernandes, como é que o senhor está hoje? Animado. Eu espero que esteja, porque tem uma pergunta aqui. Tem pergunta? O senhor sabe que tem algumas perguntas que elas acabam se repetindo, né? Uma é semelhante à outra, mas tem uma pergunta no programa de hoje. Eu não vou nem dar spoiler, mas a gente nunca viu nada parecido. Tá curioso? Fica com a gente volta depois da vinheta. Pastor Hernandes, vamos então trabalhar, eu vou direto para a pergunta do João Cláudio. É possível um crente cair da graça e perecer eternamente? Bom, esse é um assunto, como você disse, recorrente, né? Sim. Recorrente. Primeiramente, nós precisamos entender quem é o autor da salvação. Somos nós ou é Deus? Porque se é Deus, Deus não é de tomar uma decisão e voltar atrás, né? Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele conhece tudo. Então a salvação é uma obra de Deus, não é uma obra humana. É Deus quem planeja, é Deus quem executa, é Deus quem consuma. Segundo, a salvação é vida eterna, não é vida de uma semana, de um mês, até um tempo da vida, é eterna. É eterna. A pessoa está eternamente salva e recebeu vida eterna. Terceiro, o Deus que salva é o Deus que garante a salvação. Porque se depender de mim, eu vou estar salvo de manhã e perdido à noite. Mas como a minha salvação é uma obra de Deus, é efetuada por Deus e é consumada por Deus, Ele me garante essa salvação. Onde na Bíblia que eu posso encontrar, que eu posso ter certeza da salvação e um crente salvo nunca cair da graça? Por exemplo, você vai ler lá em João 6, 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não teve, não terá, tem a vida eterna. Estou com meu óculos aqui na mão, embora é quase invisível, vou pegar licença aqui. Estou com o seu telefone na mão. Eu não terei, eu não tive. Eu tenho esse telefone na mão. Eu tenho vida eterna. Se eu crio em Jesus, eu tenho a vida eterna. Outra coisa, Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, lá em João 6. E todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Todo aquele, não alguns, todo aquele, eu não lançarei fora. Vamos para João 10, versículos 27 a 30. Jesus diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem está dando segurança aí? É Jesus. Bom, vamos agora para Romanos 8,30. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Aí você nota que glorificação é um fato futuro, mas já está no passado, consumado. Ou seja, esses elos da corrente da salvação não podem ser quebrados. A salvação está totalmente garantida por Deus, a ponto de Ele colocar a nossa glorificação, que se dará na segunda vinda de Cristo, como um fato consumado. Você vai lá para Filipenses 1,6 e Paulo diz assim, aquele que começou boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu fecho com Romanos 8, 31 a 39, quando Paulo faz 5 perguntas retóricas. E eu vou só me dedicar a 2. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Então, a salvação é completamente garantida por Deus.
Mas aí a pessoa pode argumentar assim, ah, mas eu conheço fulano, eu conheço ciclano, que foi membro da igreja há 30 anos, foi até pastor, missionário, que virou a casaca, e mergulhou no mundo e morreu lá no pecado. E aí? Como é que fica? Quando a pessoa me trata de um assunto assim, eu não questiono a doutrina da perseverança dos santos, da segurança da salvação. Eu questiono a experiência daquela pessoa. Jesus tinha dentro do grupo apostólico um que era o diabo. Jesus chamou de diabo, filho da perdição. Só ele pereceu. Ele não era convertido, era apóstolo, era pregador, era tesoureiro do grupo. Lá em 1 de João 2,19 diz assim, saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fossem, teriam permanecido. Então, ser membro de igreja, ser presbítero, diácono, pastor, missionário, etc, 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 não é garantia de salvação. Nem todo mundo que está no rol de membros da igreja tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, se uma pessoa sai e morre lá no pecado, na palavra aí, caiu da graça, se ele era convertido, ele pode até cair e voltar. No caso de Davi pecou, e quando ele vai fazer a sua confissão, ele diz, restitui-me a salvação. Não. Ele diz, restitui-me a alegria da salvação. A salvação não se perde. Se a pessoa esteve na igreja tanto tempo e pereceu, é porque nunca pertenceu verdadeiramente à igreja do Deus vivo. Essa aqui é a verdade dos fatos. Perfeito, muito obrigado, pastor. Vamos em frente. Então, nós temos aqui a participação da Érica de Assis. Gostaria de uma explicação sobre a parábola do administrador infiel de Lucas 16, de 1 a 13, principalmente em relação ao versículo 8. Por que o administrador infiel é elogiado? Também gostaria de saber se Matias, de Atos 1, foi apóstolo de verdade, pois já escutei que o substituto de Judas foi Paulo de Tarso. Desde já, obrigada. Bom, primeiramente, na parábola de Lucas 16, quando Jesus elogia o administrador infiel, ele não está elogiando o erro dele. Ele sabia que ia ser demitido, então ele chama as pessoas que deviam ao patrão. Você devia 50, você vai dever só 25. Você devia 100, vai dever só 50. Ele está armando a cama dele para quando ele for despedido, para fazer amizades e ter certo amparo depois. Então, o que Jesus está elogiando é a sagacidade desse administrador infiel. Não está aprovando o comportamento dele, está destacando a sagacidade dele. E é nessa conjuntura que os filhos da luz são mais espertos do que os filhos das trevas, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Ou seja, nós deveríamos ser mais ágeis, mais rápidos, mais habilidosos, mais céleres em fazer aquilo que é certo. Aí você pega, por exemplo, um advogado que vai defender um cliente que cometeu um crime e o camarada, ele é muito mais zeloso em se preparar para defender aquele cliente do que um pregador, às vezes, se prepara para pregar um sermão. Às vezes a obra de Deus se faz relaxadamente. E o cara que é o investidor da bolsa, o cara que trabalha em investimentos, ele é zeloso, ele vai, ele está atualizado, ele é um leão, ele vai para cima, ele tal. E às vezes o cara que está pregando o evangelho, que está pregando uma mensagem de consequência eterna, faz isso sem vigor, sem entusiasmo, sem vibração. É nesse ponto que Jesus está colocando. Nesse ponto. Que tange ao assunto lá do Matias ou Paulo, a Bíblia não diz que Matias não foi um verdadeiro apóstolo, ele foi escolhido. A Bíblia relata o fato. A Bíblia não emite juízo sobre o fato. Né? Jesus chamou Paulo, e quando Jesus chamou Paulo, lá no caminho de Damasco, não diz, olha, eu estou te chamando para ser o substituto do Judas, porque o Matias é fake news. Não. Então, eu gosto de uma frase, Tiago, onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Eu não posso fazer uma afirmação que a Bíblia não está fazendo. Eu não posso
ponderar sobre algo que Deus não deixou claro. Então, esse é um assunto que não nos cabe definir, porque Deus não revelou. Se Deus não revelou, não é para nós. Muito bem. Érica, obrigado pela sua participação. E a gente vai agora para a pergunta do Rafael Santos. Essa é inédita, hein, pastor? Pastor, a possibilidade de vida fora da Terra está em conformidade com os eventos bíblicos? Veja bem, à luz do que eu entendo das Escrituras, parece-me que não. E à luz das pesquisas científicas, também parece-me que não. Que o único lugar do cosmos que é adequado para a vida, sobretudo a vida humana, é o planeta Terra. Então, por exemplo, nosso sistema solar. Nenhum planeta do sistema solar está preparado para você e eu vivermos. Eu prefiro ficar com a Escritura. Eu acho que Deus criou a Terra como nosso habitat. Ele não nos criou em Marte, nem em Vênus, nem em Plutão. Ele nos criou aqui no planeta. A história humana se desenrola no planeta Terra. E eu quero continuar aqui, não estou querendo ir para Marte, não. E se descobrir que amanhã vai ter vida lá, eu vou ficar aqui mesmo, aqui está melhor. Brincadeira, né? Então eu acho que é aqui mesmo. Do contrário, Deus teria nos dito. Sim. Deixa o Elon Musk batendo cabeça sozinho lá. Mas aí eu acho que explorar o universo é fantástico. Não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que a ciência cria asas e pode voar, né? Agora, entre você explorar um planeta, ver a beleza dele, os componentes dele, e dizer que nós vamos construir São Paulo lá, Campinas lá, e nós vamos ter a vida que nós temos aqui, com mar, com lagos, com florestas, com ar puro, nem diria mais, né? Porque a coisa está feia, né? Então, acho que eu vou ficar com a Bíblia mesmo e acho que é melhor. Perfeito. Então, enquanto não tem igreja presbiteriana em Marte, aproveite em São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. É fácil de chegar, do lado da Ponte Cidade Universitária. Tem estacionamento, tem uma equipe maravilhosa para receber você lá. Não é verdade, pastor? É verdade. E você, que está nos acompanhando aqui, se você mora em São Paulo, vai lá nos visitar. Se você mora em outro lugar, ao vir a São Paulo, vai lá nos visitar. E se você não vier a São Paulo, você pode acompanhar toda a programação pela IPP-TV e pelo canal do YouTube da igreja. Nosso carinho e nosso abraço. Então, Tiago, já está despedindo, Tiago? Estou despedindo, mas... Então, tchau, gente. Eu tenho só uma palavrinha. Fala, Tiago. A IPP-TV é um canal maravilhoso com programação 24 horas por dia. É mesmo, com Tiago. É um espetáculo. Uma programação variada. Eu acho que o Trocando Ideias é um dos melhores programas aqui da programação. Pronto, olha aí. Mas continue acompanhando aqui. Pastor Hernandes, tem podcasts para as mulheres falando sobre família, tem programação para criança. Não, a programação da IPP-TV é um espetáculo. É uma das melhores do Brasil hoje. Pois é, desliga a televisão e vem aqui para o YouTube no IPP-TV, certo? E continue com a gente volta no próximo programa. Então até lá, gente. Um abraço.